E o meu interesse, eu já disse aqui, sim, Paulo Figueiredo trabalha para a volta da Magnitsky contra Alexandre de Moraes e outros. Pode não dar certo, tem problema. Também podia não dar certo da primeira vez. Trabalharei para isso, mas mais do que isso. Nesse ano, a gente tem que trabalhar para que os Estados Unidos pressionem o Brasil por liberdade de expressão e por eleição livre. E os americanos podem nos ajudar, e isso tem sido dito a eles, que eles podem nos ajudar muito nesses pontos, como eles já vêm ajudando. Como têm ajudado, já vêm ajudando. Algumas pessoas fazem a visão de sempre, mas a Magnitsky caiu. Mas a verdade é que nós temos 9 meses desde que o último perfil foi censurado no Brasil. 9 meses. Eu não tenho que abrir perfil há 9 meses. Será que isso tem motivo? Ora, é claro que isso é por pressão americana. É claro que é por pressão americana. Vejam, o Alan, coitado do Alan. O Alan dos Santos conta 747. Coitados, que teve umas 50 e poucas contas. O Alan dos Santos e a timeline estão funcionando. Vocês acham que isso é o quê? O Alexandre se arrependeu dos seus pecados, encontrou Jesus no caminho de Damasco. Claro que não. É pressão americana. Ora, digo a vocês, há pouco tempo atrás, não precisava nem do Alexandre. A gente não podia falar das coisas que a gente estava falando, que a gente está falando aqui, sem ter os vídeos removidos no YouTube, no X e de tantas outras redes sociais. Então, o foco do trabalho nesse ano vai ser para que os americanos pressionem e pressionem muito para que a gente tenha liberdade e, quem sabe, um grau de supervisão e escrutínio do nosso sistema eleitoral. Então, sim, restituir a Magnitsky, é claro, é ótimo, mas o principal foco não pode ser esse. E as pessoas precisam entender, o objetivo não é ganhar uma batalha. Sim, a gente ganhou a batalha da Magnitsky, depois perdeu, não sem causar um enorme estrago, mas o objetivo final não é ganhar a batalha, é ganhar uma guerra. E as pessoas imediatistas que desistem a cada derrota, que qualquer... meu Deus, e agora? Quem poderá nos defender? Tem hora que a gente vai ganhar, tem horas que a gente vai perder. E a gente está em desvantagem. É Paulo Figueiredo contra Joesley Batista. É Eduardo Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Assim que é a vida, a gente está em desvantagem, mas não se desesperem nas derrotas, nem mesmo derrota eleitoral. Porque ganhar ou perder as eleições desse ano, como ensinou bem o Olavo de Carvalho, também não significa ganhar ou perder a guerra. A gente vai ter que lutar pela nossa liberdade de forma contínua. Não vamos dar vida mansa para essas pessoas. Eu vou começar o programa de hoje pela Veja. Incertezas sobre Flávio Bolsonaro crescem e parte da direita já busca alternativas. Basicamente, a reportagem tenta fazer um panfleto contra o Flávio Bolsonaro, dizendo que a candidatura dele ainda é incerta e que não se sabe se ele conseguiria vencer o Lula, que ele tem mais rejeição que o Tarcísio Ratinho Júnior. Aquela velha. Então, eu quero deixar aqui de forma absolutamente clara. Querido amigo da Veja, como é o nome do cara? São 2 aqui, vou ver o nome. Eu gosto de dar um nome aos bois, pessoal. Ana Satier e Pedro Jordão. Quero dizer a vocês o seguinte: não há absolutamente nada incerto na campanha de Flávio Bolsonaro. Ninguém da direita está buscando alternativa. Muito pelo contrário. Um dia de pesquisa fajuta publicada hoje e repercutida pela Revista Oeste, voltaremos a isso, eu vou cometer uma inconfidência aqui sobre uma pesquisa interna a qual eu tive acesso, que mostra Flávio Bolsonaro já empatado tecnicamente com Lula. O Flávio já se consolidou 98% dos votos do pai. E a rejeição do Flávio está desabando. Quanto mais as pessoas ouvem e conhecem ele, mais gostam e mudam de opinião. O Flávio está conversando com todos esses oligarcas do mercado financeiro. E uma agenda intensa, tanto nacional quanto internacional. Eu passei alguns dias aqui com eles nos Estados Unidos e posso confirmar que a campanha segue a todo vapor. Não existe um milímetro de incerteza. Essa reportagem da Veja não passa de notícia vagabunda, plantada por quem? Plantada pelas viúvas que ainda estão em negação e querem de qualquer jeito inviabilizar o Flávio para colocar Tarcísio. E eu estou dizendo, estão perdendo tempo. Flávio não vai ceder. Porque não precisa.
Ainda tem gente que acha que dá para minar. Os caras estão desesperados para embolar o jogo na direita. Por isso estão tentando no nome novo à força. Já reparou? Não tem cenário estimulado com Boulos, com Ciro, com Marina. Eu não sei se vocês viram. Eu falei no X que eu achei no mínimo estranha a decisão editorial da Revista Oeste de repercutir essa pesquisa que saiu hoje, que busca minar o Flávio Bolsonaro utilizando o nome do Tarcísio, sobretudo quando eles fazem isso citando uma pesquisa de um instituto desconhecido, de uma ex-funcionária do Fernando Henrique Cardoso, encomendada pelo Pedro Doria. Por que a Oeste resolveu dar essa repercussão a isso? Pesquisa mostra Lula e Tarcísio. Olha a manchete. A foto é Lula e Tarcísio, embora o candidato que está na pesquisa seja o Flávio. E a Oeste resolve utilizar essa pesquisa de origem mais duvidosa impossível. Volto a dizer, o CEO do Instituto era funcionário do Fernando Henrique. E o cliente que comprou e encomendou a pesquisa é o Pedro Doria. Não sei por que, não consigo entender essa decisão editorial. Eu não sou desses que acha que a Revista Oeste está vendida, que o Partido Novo comanda a Revista Oeste, que o Dallagnol, não sei o que, essas coisas que o Kim fala. Ele tem razão. Eu nunca vi nenhum indício disso. Eu acho que a Revista Oeste faz um trabalho muito importante. Não acho que vocês devam nem cancelar a assinatura da Oeste, etc. A não ser que vocês não gostem mais da revista, que ela não represente mais vocês. Mas eu não faço campanha aqui pelo cancelamento. Agora, eu vejo uma reportagem dessa e questiono a relevância editorial, ou a decisão editorial, a escolha editorial, questiono. Mas aí é o seguinte, né? Eu tenho o Paulo Figueiredo do Show, a Oeste tem a Oeste. Eles são bem maiores. Eles devem saber o que estão fazendo. Eu não faria assim, mas eles devem saber o que estão fazendo. Eles vão tentar tirar o Flávio de tudo que é jeito, vão inventar um escândalo. Agora, o último ato do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, foi encaminhar a Polícia Federal um pedido de uma deputada do PT de Minas Gerais para investigar o Flávio. Aí eu fico fazendo, mas por quê? Faz a seguinte reflexão. Se o Flávio não tem condições de vencer o Lula, deixa essa reportagem aqui na tela, Bruno. Se o Flávio não tem condições de vencer o Lula, se o Flávio é um candidato tão fraco assim em relação ao Lula, por que o Lula está tentando tirar o Flávio da disputa? Por que a Polícia Federal e o ministro da Justiça do Lula querem tentar partir para cima do Flávio? Então, vencida essa fake news, vou falar mais uma vez. Se eu tivesse a câmera 2, daqui a alguns dias vou ter, talvez amanhã. Se eu tivesse a câmera 2, eu falava assim: Flávio Bolsonaro será o candidato da direita a presidente. Ou melhor, Flávio Bolsonaro é o candidato da direita à presidência em 2026. Não importa o que diga a Veja, não importa o que repercuta a Oeste, não importa o que as viúvas continuem tentando fazer para minar, os números que nós estamos recebendo são muito bons. Agora, vencida essa babaquice, eu quero partir para o segundo fact-check. E esse veio do Globo. E eu desmenti todos eles no X, estou desmentindo no X, mas esse diz: Flávio Bolsonaro se frustra ao não encontrar Marco Rubio em viagem aos Estados Unidos. Ora, essa é autoexplicativa, eu não preciso ler nada. Eu avisei a vocês aqui na quinta-feira que nós estaríamos indo a Washington. E antes de fazer o meu comentário, eu vou deixar vocês mesmos verem as palavras do Flávio sobre esse assunto. Meu irmão Eduardo, matando um pouco da saudade dele, das crianças, do GG, do Kiki, da Heloísa. Tivemos algum tempinho juntos. E o Eduardo também fez algumas reuniões, muito mais para me apresentar ali como um pré-candidato à presidência do Brasil, para algumas pessoas de interesse dele. Então foram boas as conversas, sem entrar em detalhes. Tá desfazendo uma fake news aí. Eu nunca pedi ali para conversar com o Marco Rubio. A imprensa ficou repercutindo que ele teria negado se encontrar comigo. Seria uma honra encontrar com ele, mas não pedi para encontrar com ele. Mais uma vez, o Eduardo me levou para algumas conversas estratégicas
e reservadas apenas para me apresentar, né, como oficialmente um pré-candidato à presidência da República, mas não pedir para estar com o Marco Rubio ou com o presidente Donald Trump. Seria, mais uma vez, seria uma grande honra, mas não era o momento ainda e eu não solicitei isso. Está dito pelo próprio Flávio. O que eu posso dizer é que eu acompanhei todas as reuniões, eu fui com o Flávio no avião, cheguei lá e voltamos no mesmo avião. Então, em todos os momentos estivemos juntos. Não houve nenhum pedido de reunião a Marco Rubio. Tivemos reunião, assim, do momento que nós chegamos em Washington às 9h10. Nós pegamos um táxi imediatamente para o local da primeira reunião. A segunda reunião foi pública. Foi com o presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, no Congresso. Depois nós voltamos para o local, aliás, fomos para um outro local, para uma outra reunião, e com alguém da administração Trump, não vamos dizer quem. Depois, mais uma reunião também com altas figuras da administração Trump, também não vou dizer quem. Marco Rubio é uma ótima ideia. E eu acho que esse momento vai acontecer. Mas não agora. Não agora. Não foi esse o objetivo. O objetivo foi, como o Flávio disse, eu não teria dito, mas ele já disse, foi apresentá-lo como o candidato da direita a pessoas que lidam com o assunto do Brasil. E explicar qual é o plano de Flávio para o Brasil, caso seja eleito presidente. De onde o cara do Globo tirou? Não sei, esses caras metade são débeis mentais, a outra metade tem má fé. E a interseção dos dois conjuntos é verdadeira, é enorme. Então não sei se as fontes do cara são vozes. O nome do repórter, bota de novo a reportagem aí. Eu gosto de dar o nome do repórter. O nome desse é Gabriel Soboia, o autor da matéria no Globo. E isso é uma vergonha, esse aqui é o problema do jornalismo. O cara simplesmente inventa um negócio, não tem nenhuma fonte na reportagem, não tem nada, ele inventa um negócio e publica. A gente faz uma agenda de 8 horas de reunião ininterrupta, a gente foi almoçar na sala de VIP do aeroporto de Washington, comendo um franguinho ali no colo, às 5h pouca da tarde. Ah, não, mano, frustrado, clima de alegria, pô, a forma que as portas continuam abertas. Agora, falando justamente sobre nossa elite financeira, sobre a cegueira deles em relação ao que acontece no Brasil. E falei sobre o Joesley, né, sobre os irmãos Batista, e eu acho que vale a gente citar sobre eles essa reportagem que saiu no Washington Post. A reportagem é longa, trata sobre as diversas tentativas, né, que se tiveram para se encontrar uma rota de fuga para o Maduro antes da operação americana que resultou na captura dele, para que ele respondesse aos crimes nos Estados Unidos. E em determinado trecho é citado o papel do Joesley nessa história. Joesley Batista, nosso velho conhecido nessa história. E a reportagem diz assim: durante uma reunião no Salão Oval, em 2 de outubro, disse um alto funcionário da Casa Branca, Trump e seus principais assessores discutiram de que outras formas poderiam aumentar a pressão sobre Maduro, além dos ataques a embarcações que já mataram mais de 100 pessoas no Caribe e no Pacífico Oriental. Trump elogiou os esforços diplomáticos de Rick Grenell, nosso velho conhecido Rick Grenell, para persuadir o Maduro a deixar o poder, mas afirmou que havia chegado a hora de uma ação militar, segundo o funcionário da Casa Branca, fonte do Washington Post. Nos meses seguintes, o Catar recebeu vários pedidos venezuelanos para negociações com os Estados Unidos, de acordo com uma pessoa familiarizada com as tratativas, mas o governo Trump indicou que não tinha interesse. Emissários não oficiais preencheram esse vazio, diz o Washington Post. Entre eles estava o bilionário brasileiro Joesley Batista. E pensem aqui que isso é um jornal americano tratando do Joesley, que chegou à capital venezuelana, Caracas, no fim de novembro, em uma missão para convencer Maduro a deixar o poder. Entre os pontos discutidos naquele dia estava um plano para que o presidente renunciasse, segundo 3 pessoas familiarizadas com a reunião. Maduro recebeu uma oferta do Joesley para ir para o exílio na Turquia ou em um outro país disposto a acolhê-lo, disseram 2 pessoas.
a embaixada da Turquia não respondeu ao pedido de comentário. Um possível acordo de asilo para Maduro na Turquia vinha sendo considerado desde pelo menos novembro, segundo a pessoa familiarizada com as deliberações do governo Trump, incluindo garantias de que ele não seria extraditado para os Estados Unidos. Mas vamos voltar ao que interessa. Batista, um magnata do setor de carnes com interesses comerciais tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, e no Brasil, óbvio, já havia atuado anteriormente como intermediário em negociações sobre tarifas que Trump havia imposto a produtos brasileiros. Esse é o cara que sei lá quem estava dizendo que era meu financiador. O cara que está desfazendo tudo que a gente está tentando fazer. Ele, Batista, diz a reportagem, chegou a Caracas com uma lista de 4 pontos, incluindo a exigência de acesso americano a minerais de terras raras e ao petróleo e um rompimento com Cuba, aliada histórica da Venezuela, e a saída do Maduro do país, segundo uma pessoa familiarizada com a reunião. Após a viagem, Batista repassou as suas conclusões ao governo Trump, disse o alto funcionário da Casa Branca. Ele não estava agindo a mando dos Estados Unidos, afirmou o funcionário, mas suas conclusões foram levadas em consideração. Plausible deniability. Pesquisem esse termo. Esse, então, foi o papel de Joesley Batista na questão da Venezuela. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu tenho só perguntas. Por que o Joesley tomou a iniciativa de ir à Venezuela para se encontrar com Maduro? E por que ele repassou essas informações aos Estados Unidos? A não ser que ele tivesse sido pedido a ele que eu fizesse. E é contra isso que a gente tem que lutar. É contra isso que a gente tem que lidar. Junte a isso o acesso que Joesley, que é amigo pessoal do Lula, de frequentar casa, de frequentar churrasco junto, etc, etc. Ele não esconde o apreço que ele tem pelo Lula. Foi ele também que fez a ponte Lula-Trump. E é contra esse tipo de coisa que a gente tem que lutar. Eu não me importo de perder algumas batalhas para alguém que tem esse grau de esforço e acesso a ponto de conseguir pagar fortunas para ter acesso a Donald Trump. É uma pena que funcione dessa forma, mas é assim que é. Isso tem pouco a ver com livre mercado, capitalismo, nada do tipo. Vejam, de novo, uma reportagem dela. Eu vou dizer a reportagem vai ser de... Responda no chat. Quem será o autor ou a autora da reportagem que eu vou citar agora? Ela mesma. Malu Gaspar, mais uma vez. Uma salva de palmas. Nossa, salva de palmas tá demorada. Aí. A reportagem da Malu Gaspar diz o seguinte: a nova dor de cabeça de Joesley Batista com a queda de Maduro na Venezuela. E a reportagem cita que a JF, a empresa do Joesley, é sócia de uma concessão para exploração de petróleo na Venezuela. Isso a gente já havia trazido aqui no programa, mas agora o que se sabe é que esse poço era de uma empresa americana, a ConocoPhillips, e foi expropriado por Hugo Chávez em 2006. Ou seja, o poço do qual o Joesley Batista é dono na Venezuela é, na verdade, um poço de uma empresa americana, que foi tomado ilegalmente pelo regime venezuelano. E aí o Joesley está numa situação interessante, porque ele, de um lado, está negociando com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, para manter as operações funcionando, e, por outro, ele quer ficar bem com o governo dos Estados Unidos para que a JF não perca um poço de petróleo, que, eu repito, de fato foi roubado de uma outra empresa americana. E eu estou falando de um poço de petróleo. Um poço de petróleo. Um troço que você fura o chão e sai dinheiro.
Um troço que motiva guerras. Olha o tamanho. A gente não tem que lutar só. Se fosse só lutar contra a diplomacia do Lula, se fosse lutar só contra a esquerdice do Alexandre de Moraes, tava fácil. A gente tem que lutar contra pessoas que têm interesses que, se furar o chão, jorra dinheiro. E claro que ele tem que preservar os interesses dele, claro. O Trump já declarou que os Estados Unidos vão assumir a exploração de petróleo da Venezuela como forma de reparação às empresas americanas que investiram no país e tiveram o seu patrimônio confiscado pelo crime, exatamente como foi o caso da Conosco Philip e do posto que hoje é do Joesley. É claro. Não são pessoas movidas por interesse ideológico, são movidas pelo dinheiro. É lucrar onde dá para lucrar. E aí molha a mão de Lula, e molha a mão de Delcy Rodrigues, molha a mão de Lula, que o JBS pagou propina pro Lula. Não sou eu que estou dizendo, são eles que disseram, eles fizeram um acordo de colaboração. E vão salvar, e talvez por isso. Agora a JF também é uma empresa americana, listada na Bolsa de Valores. A maior, segundo me consta, maior empresa do setor frigorífico dos Estados Unidos. O jogo aqui não é igual ao Brasil. Né? Dar dinheiro à campanha do Trump para ter acesso ao Trump não é a mesma coisa que pagar propina para o Lula. Há similaridade, mas não é a mesma coisa.